Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando a todos e a todas que estamos vivendo uma pandemia, então quem puder, fique em casa, usem álcool em gel, continue usando máscara. E vamos nós, lembrando que essa semana nós não participamos de nenhuma live aqui com as nossas redes, devido ao momento que vivemos, nós não tivemos condições de gravar devido ao corre-corre do dia a dia, corre para lá, corre para cá, e acabou que o horário estourava e nossa passagem por vocês é até no máximo 9 horas da manhã. Mas tudo bem, lembrando que também essa semana tivemos aí um momento de tragédia em Petrópolis e as pessoas preocupadas em descobrir quem é o culpado. Eu acredito que a culpa não deixa de ser da política pública mal aplicada. Eu acredito que a culpa não deixa de ser, às vezes, nossa, cidadão que às vezes não cuida da natureza. Aí entra Laudato Si, uma hora, aquilo que Dom Luciano Bergamin coloca nas suas pregações quando fala do meio ambiente, ele fala que o ser humano perdoa às vezes, Deus perdoa sempre, mas a natureza nunca perdoa. A natureza ela cobra o que é dela, o que é direito dela. A gente passou aí pelos momentos de isolamento, né? Até por, não é por questão de Covid não, porque a gente às vezes não tem tempo. E aí corre aqui, trabalha ali, trabalha lá, e nós não temos tempo para poder gravar. E quando, ou mesmo transmitir ao vivo, e às vezes transmitir ao vivo, a gente não tem tempo para poder fazer com vocês nosso encontro matutino. Então, lembrando a todos e a todas que essa semana lemos o Evangelho no capítulo 8, entramos no capítulo 8 de São Marcos, capítulo 8, versículo 11 ao 13, nós lemos na segunda-feira, né, onde os fariseus pedem um sinal a Jesus, e na terça-feira nós lemos o texto de Marcos, capítulo 8, 14 a 21, e na verdade, estamos lá na questão de Herodes e os fariseus, sobre o fermento dos fariseus. Eu lembrei muito de muitos padres e pastores e bispos que pregam em suas igrejas, pregam uma coisa e fazem outra. Aqui entra a famosa frase, aqui na terça-feira, faça o que eu falo, não o que eu faço. Né? Aquela famosa frase que meu pai uma vez disse para mim, que eu nunca esqueci. Meu pai dizia isso, faça o que eu falo, não o que eu faço. Quando eu questionei alguém, ele falou, não, faça o que eu falo, não o que eu faço. E na quarta-feira nós lemos Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26, né? Quando Jesus fez a cura do cego, quando ele devolveu, né, a vista ao cego, o cego pede para ser curado. E na quinta-feira, que foi ontem de ontem, a gente foi entender quem é Jesus. Depois de falar do fermento dos fariseus, depois dele falar aí do sentido da cura do cego, quem sou eu? E ele pergunta. E aí Pedro fala a profissão de fé de acordo com a tradição católica romana. A tradição católica diz que aqui estreou-se o primado de Pedro, o primado petrino. E também ontem nós lemos o Marcos 8, 34 ao capítulo 9, versículo 1, quando Jesus fala que para segui-lo é preciso carregar a sua cruz. E hoje, nosso dia de hoje, né, dia 19 de fevereiro de 2022, vamos ler Marcos capítulo 9, versículos 2 ao 13, quando Jesus se transfigura diante da comunidade. Ainda olhando para Petrópolis, olhando para a realidade petropolitana, a gente tem muita saudade. Vocês vão ter uns vídeos aí que eu vou botar aí aqui no nosso canto aqui, ó, bem aqui vai ter um vídeo onde nós vamos colocar um pouco do que nós fomos em Petrópolis ano passado, e nós tivemos algumas fotos assim aleatórias, são fotos que eu fiz. Eu vou compartilhar com vocês esse momento e vou dizer para vocês, a gente olha claramente que não tem quem culpar. Eu acho que também não é hora de ficar batermos politicamente, embora não tem como negar que houve e há uma política habitacional injusta, irregular em nosso país. Ano de eleição, o prefeito eleito há 2 anos, não é isso? O prefeito que foi eleito bom tempo, o nome sugere bem, ele não tem culpa? Claro que sempre tem culpa. Quem gerencia a cidade
é responsável pelo seu ordenamento? Também o governador não tem culpa? Claro que tem culpa. Quando ele emite um decreto, faz leis e não cuida para que seja aplicado. Cadê a Câmara Municipal de Petrópolis? Cadê a Câmara Estadual, a Alerj? E tem culpa o presidente também. Porque quem lidera sempre vai carregar a culpa. Ou é culpado por fazer, ou é culpado por não fazer. Ou dizer que vai fazer. Mas tirando isso, não é hora de ficarmos aí batendo ou criticando. Eu vi algumas postagens, cadê as Forças Armadas, cadê... Gente, eu acho que a gente ficar perguntando cadê, não é papel nosso. É papel nosso, quem puder, e eu acho que quem puder, doar, doe. Temos aí 52 pontos de doações pela Diocese de Nova Iguaçu, a Diocese de Petrópolis, tem lá também todas as paróquias, Dom Gregório Paixão, lá da Diocese de Petrópolis, colocou também a gente, nesse sentido, das igrejas estarem abertas para acolher o povo. E nós temos aí amanhã, o Dom Gregório convocou na diocese dele, as dioceses do Rio de Janeiro também abraçaram, um momento de oração e de meditação, de contemplação e também de oferta pela diocese de Petrópolis para que possa socorrer as vítimas. Porque a dor, ela não tem uma religião, ela não tem aí um rótulo escrito, essa dor aqui é da igreja tal, essa dor da igreja... Não! O sofrimento é para todos. O evangelho de hoje, quando a gente fala da transfiguração de Jesus, aqui em Marcos capítulo 9, veremos capítulo 8 durante essa semana, mesmo eu não tendo participado das homilias, feitas as gravações, feitas as remissões ao vivo, até porque o tempo estava corrido, nós meditamos e meditamos em nosso coração todo esse contexto, né? Seguir Jesus, quem é Jesus, Jesus curando o cego. Essa semana foi isso. Cuidado com o fermento dos fariseus, o testemunho de São Metódico e de São Cirilo, o testemunho de São Valentim na segunda-feira, o patrono dos namorados. E a gente olha hoje, Jesus, quando vai para a montanha, a gente volta lá no domingo, quando Jesus vai até a comunidade e descendo da montanha, o sermão da planície, que aí em Mateus, o sermão da montanha. A gente olha hoje, Jesus foi com eles a um lugar elevado, Jesus volta à montanha. E lá em Mateus 17, Jesus se transfigura também. O interessante é que você tem nesse texto a presença de Elias e Moisés, a lei e a profecia. A gente não pode olhar claramente para a Bíblia e tentar entender a lógica de Deus. Elias é chamado do maior dos profetas. E não tem um livro com o nome Elias na Bíblia. Moisés é o dono, é o criador, desculpe pelo termo, mas é o homem que vai fazer o contato com Deus e libertar o povo. E não tem um livro na Bíblia escrito Moisés, livro de Moisés. Às vezes nós, em nossas comunidades, queremos aparecer, queremos colocar nossos nomes. Eu lembro disso de algumas paróquias antigas, né? Eu já vi isso em algumas paróquias. Uma vez um sobrinho perguntou, o que é isso? As famílias doavam os bancos e colocavam lá doação da família Alves e Pacheco, doação da família Pedro e Raimunda. Pedro, quando professa a fé em Jesus, ele coloca claramente, que ele deixa bem claro lá, fala assim, Senhor, estamos aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. O Pai, o Mestre Senhor, o Criador da humanidade, ele intervém falando que é para ouvir Jesus, para seguir Jesus. Jesus, no contexto de Marcos, estamos chegando aí a semana da Quaresma, está a caminho de Jerusalém. E nós sabemos claramente o que vai acontecer com Jesus em Jerusalém. A comunidade apostólica, que às vezes é uma comunidade feita por momentos de altos e baixos, a comunidade apostólica que durante essa semana toda
primeiro tiveram a catequese dizendo para tomar cuidado com uma religiosidade só da pregação. Depois tem o momento da catequese onde Jesus faz a cura do cego. E depois aquela pergunta de quinta-feira, quem eu sou? Estar com Jesus não é simplesmente estar com Ele por causa das possibilidades dos milagres que Ele poderá fazer ou que Ele pode fazer para nos ajudar. A teofania aqui, que é comum no contexto bíblico, ir para o monte, a glória de Deus com Jesus transfigurado, todo branco, mais branco que a neve, a nuvem luminosa que aparece, a ideia de tenda e a voz do Pai, são contextos bíblicos que nós devemos estar presentes. A presença de Elias aqui, a presença de Moisés aqui, é confirmando a vocação messiânica de Jesus. Jesus, o Messias esperado. A voz que se ouve é dirigida à comunidade apostólica, que ele fala para ouvir. O destino de Jesus, a morte profética, porque também nós devemos entender isso, o que às vezes acontece em nossas realidades é que nós temos medos grandiosos da morte. E o nosso medo da morte nos faz, às vezes, perder a profecia. A ideia de morrer, eu falava isso outro dia para uma pessoa, falando que nós temos várias mortes na vida. O Evangelho fala do momento que Pedro se assusta, que Pedro fica estupendamente encantado. O Evangelho ainda mostra claramente a atitude dos apóstolos que não sabem o que dizer. Jesus, ele chama esses três para transfigurar diante dele, que são os mais íntimos. Jesus, quando traz os três para junto dele, no momento de oração e de prece, e traz aí as imagens de Moisés e Elias, e ainda a voz do Pai. O principal não é você estar preocupado em ter sinais grandiosos. O principal não é você estar preocupado em ter sinais poderosos. O principal é você saber claramente que Jesus de Nazaré, o Cristo Senhor, ele não precisaria transfigurar-se perante a comunidade dos três para poder dizer, olha, eu estou me transfigurando aqui para vocês saberem que eu sou o Filho de Deus. Às vezes em nossas igrejas, em nossas orações são mais orações do fala, 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 fala. Por isso, talvez, essa semana, quando Jesus manda tomar cuidado com o fermento dos fariseus, tenhamos cuidado com esses pregadores e pregadoras que ficam preocupados em pregar, pregar. Permanecer em silêncio é permanecer aquilo que a irmã Ângela dizia, é permanecer no silêncio para escutar a voz de Deus. Escutar a voz do Filho amado de Deus. O próprio Jesus gostava de fazer silêncio, às vezes, na sua intimidade com o Pai. A intimidade com Jesus envolve também, durante a semana, fazer o seguimento dele, carregando a cruz, o Evangelho de ontem. Jesus, ele só vai retirar-se para a contemplação e oração depois que ele estivesse totalmente atendido o povo. Jesus, quando convida os três, ele não convida os três porque os três são melhores do que ninguém. Ele convida os três porque ele precisava, primeiro, que esse texto entrasse aqui no Evangelho com testemunhas. E como diz a comunidade carismática, o grupo RCC, a oração é um momento de interpretação, de intenção e intimidade com Deus, onde nós chamamos Deus de Paizinho. Nosso Pai. E nesse sentido,
a gente vai olhar para a realidade de Petrópolis, a realidade da nossa querida Baixada Fluminense. Jesus traz os três com ele para não escandalizar os demais. Pouca gente ia entender essa transfiguração. Por isso, talvez, na intimidade, nós precisamos olhar hoje em nosso coração para a realidade de Petrópolis, para a realidade das nossas realidades diversas, feridas, e através de uma atitude, aquilo que a gente ouve em alguns cantos, transfigurar-se de amor, transfigurar-se na caridade, sem perder a profecia. Não adianta hoje nós ficarmos aqui discutindo de quem é a culpa, se depois que acabar esse momento, 2011 aconteceu também em Petrópolis um acidente, Morro do Bumba em Niterói, em outros lugares que houve tragédias parecidas, e nós, no calor das emoções, condenamos, julgamos, batemos forte, depois que passa o momento, esquecem e elegem e votam e fazem da política uma política suja. Por isso, a gente, quando fala em transfigurar, nenhuma transfiguração apenas para aquele momento. Por isso Jesus falou, cuidado, não fale, não tome cuidado. É uma transfiguração que tem consequências. E aqui no Evangelho diz a teologia que também Jesus vem dizendo para os apóstolos quem ele era. Maior do que Moisés, maior do que Elias. E também dizia claramente as consequências da sua vida. Bom, eu paro por aqui, daqui a pouco tem reunião do Conselho Nacional do Laicato, Regional Leste 1, vamos se reunir aqui, via internet, via Google Meet, Google para nós depois, lembrando a todos e a todas que quem quiser colaborar lá com o pessoal de Petrópolis, a Diocese de Nova Iguaçu tem ponto de doação, aqui na Baixada Fluminense, cidade de Japeri, cidade de Paracambi, cidade de Queimados, cidade de Nova Iguaçu, cidade de Belfor Roxo, cidade de Nilópolis, cidade de Mesquita, onde a Diocese de Nova Iguaçu, onde eu estou fincado, tem ponto de doação. Quem quiser, pode ainda doar, vou colocar aí no link para vocês, as contas, né? As contas, vou botar aí no link, vou botar e vou botar também aqui no vídeo, aqui, vai aparecer aqui para vocês, ó. Vai aparecer aqui para vocês também algumas contas que você pode fazer a sua doação para ajudar Petrópolis. Tá bom, gente? Bom, eu paro por aqui, lembrando que eu tenho compromisso agora, por isso que durante a semana eu não entrei, como vocês que tem que entrar corrido, sair corrido, não vale a pena correr. Lembrando que estamos numa pandemia, está morrendo mais de 1000 pessoas por dia ainda, né? São pessoas que não se vacinaram, então não seja trouxa, vamos tomar a vacina contra a Covid-19, vamos nos prevenir, vamos continuar usando nossas máscaras, não deixe de usar máscara, tá aí, ó, máscara, não deixe. Álcool em gel, não deixe de usar. Lavar as mãos, manter o distanciamento social, porque ainda temos um vírus mortal andando em nossa querida realidade. Também ainda, lembrando a todos e a todas, vivendo aí um momento de desemprego, momento de crise ainda, né? E a gente fica indignado porque tem pessoas que não entendem isso. Mais uma vez essa semana tentaram me dar um golpe, né? E novamente nós vivemos aí, as pessoas começam a fazer a campanha do não, você quer o quê? Você precisa disso. Aí me ligam, me oferecendo vantagens, e você sabe claramente que é golpe, que é um golpezinho que estão querendo me dar. E a gente fica indignado porque vê claramente uma covardia da parte de uns e outros, que nesse momento de dor também fiquemos espertos. Por isso a sua doação é importante que seja feita nos pontos certos, porque a gente também sabe que eu ouvi ontem de uma pessoa que existe aqueles malandros, então vamos ficar esperto aí. Então eu aconselho que as doações sejam entregues nas igrejas católicas da Diocese de Nova Iguaçu, nas igrejas católicas da Diocese de Petrópolis, nas igrejas evangélicas, a gente sabe que tem igreja evangélica séria, instituições sérias que você conhece. Não é eu, Daniel Nonato, inventar aqui de me humilhar, você não posso. Cada um no seu quintal, né? Também pedindo também, né, que você tenha consciência
E consciência que não é só você ofertar, entregar. Não, é você ter consciência que pode ser você amanhã. Vivemos aí um tempo meio louco. E aquilo que eu volto a dizer, a natureza ela é cruel. Deus perdoa sempre. O homem perdoa às vezes. Agora a natureza nunca perdoa, ela sempre cobra o que é dela. E a gente bota para vocês aí, né, as contas que vocês podem fazer a colaboração financeira, os PIX, quem que puder fazer. Temos aí, né, a conta lá do Bradesco, o PIX, né, da Arquidiocese do Rio, da Caritas, 3426 79 71 1000, o contrário, 14. Também temos lá o PIX, né, a conta da agência, da conta da Centro de Direitos Humanos, Centro de Defesa de Direitos Humanos, lá de Petrópolis, que é a agência 2885, dígito 2, e a conta corrente 127 599, dígito 2, e o CNPJ é 2721 97 57 1000, contrário, 27. É a conta, não tem o PIX. Agora o PIX aqui também temos PIX da Diocese de Petrópolis, 28 805 190 1000, contrário, 33. Então você que puder aí, puder colaborar, não deixe de colaborar. O bom do Pix é que você pode doar qualquer valor, então ajude a amenizar a dor dos nossos irmãos. Lembrando que amanhã é dia de oração e pelas pessoas que estão passando lá nesse momento de dor, a saudade, né, pela sulfase das almas daqueles que foram levados pela enxurrada, pelo acidente. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos nós para a reunião do Conselho Nacional dos Leigos, CNLB Leste 1, daqui a pouquinho, 9 horas, via Google Meet. Google, paga nós depois. Fique com Deus. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Ainda desempregado, mas louvando a Deus pela graça de ter vocês como meus amigos, contando com a sua ajuda, com a sua indicação, com o seu apoio. Eu sou o Daniel Nonato. Bom dia.